Boa noite, galera. Paz seja convosco. Aqui é o Grupo Com o Rei. E com muita alegria nessa noite vamos receber o pastor Rodrigo, que vai estar fazendo conosco um bate-papo escatológico bem bacana, onde nós vamos estar trazendo à luz da palavra de Deus muitas profecias que estão sendo usadas nos dias atuais. Então que Deus possa estar falando com cada um, Deus possa estar ministrando em cada coração. Nós vamos estar vendo as relevâncias, as importâncias das profecias bíblicas nos nossos dias atuais. Então eu quero que você que está aí nos acompanhando agora, você que chegou agora aí, já vai se preparando, já vai convidando, chama os seus amigos, fala com eles para ir se logando nesse login aí que vai aparecer logo embaixo aí. E eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração de uma forma poderosa nessa noite. Então deixa que Deus fale ao teu coração, fique tranquilo, deixe que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o teu coração nessa noite, para que você possa entender da palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus, e que possa ser uma palavra de edificação, que o teu coração possa se alegrar nessa noite, e que talvez você que está angustiado, você que está triste, você que está aborrecido, eu não sei a situação que você está vivendo nesses dias, mas que seja uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de alegria. Logo, logo, o pastor Rodrigo já está aqui conosco, ele já se faz presente aqui conosco nessa noite, e nós vamos cantar um louvor, e logo, logo eu já vou estar convidando ele para a gente começar esse bate-papo bem bacana. Amém? Vamos louvar o Senhor com uma canção que diz assim: grande, grande é o Senhor, digno de louvor, digno de adoração, digno de ser exaltado, engrandecido. Eu quero dizer para você que nesse instante, você que se encontra aí na tua casa, você que vai ouvir essa palavra depois no YouTube, essa palavra vai para o YouTube, tanto no canal do pastor Rodrigo, que é a hora da escatologia, como também no canal do Com o Rei, que é esse grupo jovem que você está assistindo agora. Eu tenho certeza que essa palavra vai chegar no teu coração e ela vai trazer vida, ela vai ser uma palavra eficaz, e que essa canção que nós vamos louvar agora possa ir de encontro no teu coração, e ela possa trazer para você paz que você necessita para esse dia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não importa o teu estado, confie no Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que você está pedindo ou pensando. Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece a tua vida, e Ele pode mudar a tua história se você crer. Queremos o teu nome, Senhor, engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
ligadinho conosco. Com certeza, nessa noite, Deus tem algo para o teu coração. Eu queria, nesse instante, convidar o pastor Rodrigo, que já está conosco, para a gente começar esse bate-papo escatológico bem bacana. Seja bem-vindo, pastor Rodrigo. Fique à vontade. Já acabou o louvor. Galera, no seu microfone. Nós demoramos um pouquinho, tivemos uma pequena falha ali na internet, mas começamos com alegria e motivação em poder louvar o Senhor com essa canção que diz grande é o Senhor, digno de louvor e de adoração. Mas, enfim, o mais importante é saber que o pastor Rodrigo está aqui conosco, ele aceitou esse convite com muita alegria, nós somos gratos, pastor Rodrigo, o Juventude com Rei é grata por ter aceitado esse convite, está conosco aqui nessa noite, para a gente fazer esse bate-papo bem bacana, bem interessante, algo que vai esclarecer muitas dúvidas, vai trazer para o nosso coração edificação. E eu tenho comentado com os meninos aqui, eu tenho assistido seus vídeos na hora da escatologia. Isso depois, galera, você que está nos ouvindo aí, depois vai aparecer para você o login aí A Hora da Escatologia, do pastor Rodrigo, e também o nosso do Conrei, amém? O do Conrei nós estamos em ativação, mas A Hora da Escatologia já está ativado, e é um canal muito bom, tem umas playlists muito bacanas, eu tenho crescido muito. E nós temos aprendido, pastor Rodrigo, em falar aqui de uma escatologia de amor, em meio a tantas especulações, sabendo que vai vir por tempos difíceis, mas nós sabemos que mesmo em tempos difíceis, Deus tem amor, Deus tem salvação nesse período tão difícil. E é alegria imensa tê-lo aqui conosco. Eu quero que o senhor fique à vontade, se apresente, fale para o pessoal aí do seu canal, do seu trabalho, desse papel tão importante que você tem contribuído para o reino de Deus com essa área da escatologia. Boa noite a todos e todas, paz seja convosco. É muito bom estar aqui com os irmãos. O Ulisses é um amigo de longa data. Eu percebo por alguns rostos que vi quando cheguei que a igreja é natural, o processo natural dela ir se renovando. Porque eu percebo que eles são muito jovens, né? E eu não os conheço. Talvez conheça, mas eu não estou associando agora. Mas com o Ulisses já é velho de guerra. A gente está aqui já tive momentos de pregar aqui durante a semana e final de semana também na Quadrangular do Eldorado. E já estava com saudade realmente de estar nessa casa. Nós fizemos uma live com o pastor Charles, outro dia desses, né? Então é muito bom estar aqui, é muito bom estar de volta, é muito bom ver essa geração nova que chega. E conforme o Ulisses falou, o canal Hora da Escatologia está a todo vapor e eu primo no canal e nas minhas abordagens por uma escatologia no sentido que o Ulisses falou. Ao contrário do que muita gente pensa e a gente espera tratar na live de hoje, que vão ser live parte 1, live parte 2, live vigília. Então quem veio aí fica preparado e quem estiver assistindo fica aí, não vai embora não, que tem muita coisa. Então a escatologia, o Apocalipse, ao contrário do que muita gente pensa, não é um livro que trata de terrorismo e de fim do mundo. O fim do mundo, de uma maneira que é tratada por Hollywood, não é necessariamente bíblico, não é bem assim, porque a Bíblia trata, na verdade, de uma reforma. E o Apocalipse trata do fim de uma era, do fim de um sistema, mas não somente disso. No Apocalipse nós vamos ver que o homem perde, a humanidade perde o acesso à árvore da vida no Gênesis, mas no Apocalipse ele recupera. Não é? No Éden, no Gênesis, o homem começa a chorar e a sofrer porque perdeu a presença de Deus. No Apocalipse, a presença de Deus vai estar constantemente com o homem. Então, muito mais do que fim do mundo, muito mais do que catástrofe, muito mais do que o terrorismo que algumas pessoas pensam, o Apocalipse é um livro de restauração. Falando em livro de restauração, não estava combinado, mas com a sua permissão, nas próximas semanas nós vamos ter o meu livro, que está na fase da editoração. Terminamos a revisão hoje e ele tem por temática essa ideia, escatologia e esperança para o nosso tempo, porque a escatologia, o tema da live de hoje, né, que é a relevância da profecia para o nosso tempo, ele é extremamente esperançoso, já que Tito 2,13, Paulo escrevendo a Tito 2,13, vai dizer que a volta de Cristo é a bem-aventurada esperança cristã. Nós sabemos que na Bíblia bem-aventurado é mais do que feliz, é felicíssimo, né? Então, estudar a escatologia, estudar a profecia bíblica é trazer esperança, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, do Covid, que traz muitos questionamentos. É o Gog e Magog? É o arrebatamento? É o Armagedon? É o fim do mundo? É o Apocalipse? É o que é esse negócio? Nós vamos descobrir hoje, né? Bacana, pastor. E pastor, e para começar nesse bate-papo, eu coloquei aqui para uma das profecias, eu tenho estudado, tenho acompanhado e nós temos vivido
uma parte ali do Mateus 24. Sim. Eu sei que é tema para vários debates, tem várias linhas de pensamento para essa área, mas eu queria falar sobre até mesmo essa questão do o versículo 8, né? Mateus 24, versículo 8, que nós estamos vivendo, né? Onde que Jesus é indagado ali, é feito para ele as 3 perguntas, iniciando o capítulo, e os discípulos perguntam para ele 3 perguntas, faz 3 perguntas para ele, dizendo quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e quando o fim do mundo. Sim. E aí Jesus vem dando todo um preparo ali, falando para eles se acalmarem, aquietai o vosso coração, porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, mas olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu queria que você me falasse sobre isso, já a gente começar essa live aí, explicando sobre esse período que nós estamos vivendo, nos dias atuais, nós estamos enquadrados nesse versículo, né? Verdade. O princípio de tudo. Verdade. Vamos lá. Muito bem. Então, o pessoal que pôde estar aqui e o pessoal da live, Mateus 24 eu acho que é um texto da Bíblia que cabe 10 lives, pelo menos, só para discutir Mateus 24. Porque ele traz uma série de discussões. E o texto de Mateus 24, ele nos permite perceber, por exemplo, aquelas coisas que acontecem na igreja que são senso comum, né? Por exemplo, o Spurgeon diz que um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. Então, no afã de pregar, de que as pessoas sejam salvas, de que as pessoas sejam arrebatadas, urge na pessoa aquele desejo de pegar o texto bíblico e apontar o texto bíblico e pregar e ensinar para as pessoas que Cristo vai voltar. E acaba acontecendo, por exemplo, de as pessoas usarem o texto de Mateus 24 para falar do arrebatamento, utilizando passagens como: ai das que estiverem grávidas naquele dia, o evangelho precisa ser pregado a toda criatura, então virá o fim, e uma série de narrativas do Mateus 24 para explicar o arrebatamento da igreja, quando na verdade Mateus 24 não se refere ao arrebatamento da igreja. E isso às vezes choca algumas pessoas. Portanto, eu não sei se vão chegar as perguntas ao vivo aí no Instagram, você vai olhar aí, e também o pessoal que está aqui presente pode fazê-lo se alguma coisa não fizer sentido, e o pessoal que vier assistir a live depois também pode deixar a pergunta aí no canal e na página, que a gente responde com o maior prazer se alguma coisa não fizer sentido. O que choca para alguns quando a gente começa a estudar a escatologia, quando a gente começa a estudar esse capítulo, as profecias bíblicas, é que Jesus não falou nada sobre o arrebatamento da igreja. Ele não falou absolutamente nada. Mas isso é fácil de compreender, não é difícil não. Quando a gente vai se aproximando do texto bíblico, o problema é que nós estamos formando uma geração de pregadores que a gente costuma brincar que é a síndrome do pregador papagaio, que é quando a pessoa repete o que ela ouviu, mas sem consultar nas escrituras, porque o papagaio não sabe nada de si, ele só repete, não é? E se não tiver ninguém para falar, ele não sabe falar nada. E assim muitos pregadores estão se formando e outra geração vai surgindo, baseada não no que o texto bíblico diz, mas no achismo, né? Na outra disciplina que chama achologia. Estou brincando, não tem disciplina de achologia, só para descontrair. Então o texto de Mateus 24, ele é um cumprimento profético de que Zacarias, Isaías, Naum, Ageu, Miqueias, que os profetas falaram a respeito do reino de Israel, que seria estabelecido no mundo, como será estabelecido ainda num período chamado milênio, depois da tribulação. Então, os profetas estão profetizando o reino. E o Isaías, sobretudo, que é chamado de proto-evangelho, porque a narrativa dos 4 evangelistas sinópticos, o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, eles vêm baseados em Isaías. E foi o Isaías que disse que o Cristo viria primeiro como o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, que ele teria que tirar o pecado do mundo, e o Zacarias endossa ele, dizendo que no primeiro momento ele vem humilde montado no jumentinho, e que seria transpassado. Então Jesus vem no primeiro momento cumprindo isso, tanto que em Mateus 5 ele entra na sinagoga, abre o rolo do profeta Isaías, que não era a Bíblia assim, era o rolo, né? Ele abre o rolo, lê Isaías, que a gente chama de 61, porque não tinha capítulo nem versículo. Isso foi colocado depois para organizar e facilitar o estudo. Então ele lê o rolo do profeta Isaías, naquilo que a gente chama de versículo 1, e diz que veio a anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas ele não continua o rolo. As próximas passagens, ele vai falar o ano da vingança do nosso Deus, o juízo do Senhor, que é o período que Daniel vai chamar de sua 70ª semana ou tribulação. Então ele diz assim:
Hoje se cumpriu essa escritura, mas não menciona o período do juízo, porque essa sua manifestação está separada em dois momentos. Um momento que ele vem como cordeiro e o outro que ele vem como leão. Então o que Jesus está fazendo nos evangelhos é cumprir a profecia a respeito do Messias que haveria de vir para os judeus. Tanto que a mulher cananeia cerca Jesus e fala: Jesus, vamos lá levar cura na minha casa, porque eu tenho ouvido que você é o Messias, você é o cara que cura e tal. E ele fala: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E segue seu caminho, mas aquela mulher continua atrás dele e fala: não, mas só tem que ir lá, só tem que fazer e tal. Aí ele fala: mulher, não é lícito tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. Vocês conhecem, todo mundo conhece essa passagem. E segue seu caminho. E ela fala: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Mulher, nem Israel, para onde eu vim, eu encontrei tamanha fé. Pode ir que já resolveu, mas eu não vou lá. Quem vai lá são os meus apóstolos, é a minha igreja que eu ainda edificarei no tempo futuro. Tanto que quando há a declaração de Pedro e aquela discussão toda, que Jesus faz um quiz, né? Jesus faz uma enquete. Jesus chega, os discípulos estão assim, aí Jesus: e aí, pessoal, vem cá, quem que estão dizendo aí fora que eu sou? Como é que é? E vai perguntando para um e perguntando para o outro. Estão dizendo que você é Jeremias, que voltou. Uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que é João Batista que ressuscitou. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro faz a célebre declaração que todo mundo conhece: tu és o Cristo que haveria de vir e tal, e fica completamente tomado pelo Espírito. E Jesus fala: eu digo que tu és Pedro, e sobre essa fé, essa declaração profética, eu edificarei a minha igreja no tempo futuro. A igreja não existe ali ainda. Ela é um plano de Deus desde a fundação do mundo. Mas Paulo aos Coríntios, aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4, ele diz que a igreja é um mistério de Deus que até então esteve oculto. É plano de Deus desde a fundação do mundo? Sim, porque Deus não tem plano A e plano B. Não é Israel plano A e igreja plano B. Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo. Mas ele tem planos proféticos diferentes para cada grupo. Isso é muito importante entender. Então Jesus vem naquele primeiro momento cumprindo as promessas e profecias aos judeus. E de acordo com a declaração do profeta Isaías, os judeus, o povo de Israel, tinha a missão de ser as testemunhas de Jeová. É o que o texto diz. Eles seriam as testemunhas de Jeová em toda a terra, então eles receberiam o Messias nasceria em Israel, e eles tinham a missão de levar Israel para o mundo. É por isso que os judeus sofrem a diáspora, a destruição do templo em 70 depois de Cristo, porque eles tinham na dispensação da lei, os 4 evangelhos estão ocorrendo debaixo da dispensação da lei. Os judeus então tinham a missão de guardar a lei, receber o Messias e ser testemunho para as nações. O que é que ocorreu? Os judeus quebraram a lei, eles rejeitaram o Messias e foram um escândalo para as nações. Sofreram, portanto, a diáspora, já prevista por Deus. Tanto que dentro da diáspora e através da diáspora é que durante a grande tribulação ele vai chamar 144 mil testemunhas para pregar no mundo inteiro. Claro que nós estamos fazendo uma correlação de Mateus 24 saltando lá na frente. Por quê? Porque ao contrário do que a maioria das pessoas na igreja sabem, mas isso não é porque eu tenho alguma revelação especial, porque eu sou especial, não tem nada a ver com isso. Inclusive, eu preparei um monte de coisa para a gente discutir aqui hoje, além das suas perguntas e colocações. Sim. Que é, por exemplo, é muito importante a gente ir para o monte, a gente jejuar, a gente orar, a gente ter experiência com Deus. Os dons não cessaram, então é muito importante que ocorra a manifestação dos dons, que ocorra o sobrenatural, mas, guarde bem isso, vocês todos estão assistindo a live, a juventude quadrangular que está aqui. A experiência não se sobrepõe à Escritura. A Bíblia é a régua, é a regra, ela vai ser a base da coisa toda. Na busca do conhecimento de Deus, 2 perigos existem. O primeiro perigo é a experiência de poder quase mística, mas sem base bíblica. Que é aquela coisa que chega-se ao ponto de... na verdade, um exemplo que eu queria dar era de doutrina de uma igreja, então vou tentar falar sem ser muito... Às vezes chega-se ao ponto de colocar uma cadeira na igreja, no altar, porque aquela cadeira é para um anjo assistir o culto. E às vezes a igreja, às vezes que cria essa ideia, às vezes tem 100, 20, 30, 40, 1000, sei lá, congregações. Imagine se o anjo Gabriel vai sentar na hora do culto em todas. Então o anjo Gabriel é onipresente. Eu não quero aqui criticar qualquer denominação, longe disso, mas chamar a atenção para o estudo bíblico. Se o anjo Gabriel vai sentar na hora do culto em todos os cultos, ele é onipresente, logo ele é Deus. Está dando para entender a importância? A experiência não se sobrepõe à Escritura. A Escritura, ela está acima de qualquer experiência. Se uma experiência ela não foi respaldada pela Bíblia, Deus pode tudo porque Ele é
Deus, mas Ele deu a Bíblia para ser o nosso manual de fé, a nossa regra de conduta. É aqui que a gente vai se orientar. Então tem que ter as duas coisas, a experiência com Deus, mas tem que ter a Escritura. E o outro perigo que existe na busca de conhecer a Deus é a erudição teológica fria. Às vezes nós sabemos demais, nós somos teólogos demais, nós estamos conhecendo demais, e aquilo também nos afasta da experiência com Deus. Isso é um outro problema. Isso é um outro problema, porque não podemos ser pessoas que temos a letra demais, temos o conhecimento demais. Agora, é importante dizer que a passagem que diz que a letra mata e o espírito vivifica não tem nada a ver com estudar a palavra. Então, vocês que têm a oportunidade de fazer o Instituto Teológico ou fazer uma faculdade de teologia, façam. E se alguém lhes disser, cuidado, irmão, não vá estudar teologia porque a letra mata, essa pessoa precisa mais de teologia do que você. Porque quando Paulo diz que a letra mata e o espírito vivifica, não era uma referência a estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus nunca vai te matar. É só você analisar o contexto. Paulo está dizendo que a letra da lei tinha o poder de matar, ao passo que a graça tem o poder de salvar. Então é só analisar o contexto. Paulo, hora nenhuma, está dizendo que estudar a palavra mata e que ter espírito vivifica, e que ter a palavra não é ter o espírito. Isso é senso comum. Vou usar muito essa expressão ao longo da live, ou das lives, ou da vigília da live. Bacana. Que é senso comum, tem muito senso comum no nosso meio, muito senso comum. No dia do arrebatamento, as mulheres que estiver grávida, a criança vai desaparecer da barriga. Não está na Bíblia. Ah, meu Deus, nós vamos discutindo aqui ao longo da live, e aí os irmãos podem fazer as colocações. Então, o Mateus 24 ocupa-se de Jesus cumprir a sua chamada evangelística a Israel, aos judeus. E para a gente entender, é sempre importante analisar o contexto. Quando nós falamos em contexto, nós podemos estar falando do contexto imediato e do contexto amplo. O que é contexto imediato? Os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. E o que é contexto amplo? Eu preciso, às vezes, recorrer ao contexto amplo para poder entender determinada passagem bíblica, porque ela pode estar fazendo referência a um episódio que está naqueles versículos próximos, mas em outros livros talvez, ou talvez na Bíblia toda, como uma das coisas que eu preparei para a gente discutir hoje, já que iríamos falar e vamos falar sobre a relevância das profecias, eu preparei uma discussão a respeito das 70 semanas de Daniel, não é? Então, para a gente entender o que Jesus está falando em Mateus 24, a gente precisa recorrer às 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque em Mateus 24:15, ele diz que quando a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, aí ele acrescenta, quem lê que entenda, ele fez duas coisas interessantes. Primeiro ele diz, quando a abominação desoladora estiver no lugar santo, de que falou o profeta Daniel, logo, com essa informação de Jesus, eu não vou entender o seu discurso se eu não recorrer a essa tal profecia de que ele está falando. Isso não parece sensato? Não é, irmãos? Então ele está dizendo, você tem que saber o que o profeta Daniel falou, você não vai entender nada que eu estou falando aqui. É isso que Jesus está falando. E o profeta Daniel não viu a igreja. Tanto que quando ele fala das 70 semanas, ele diz que 69 se cumpririam até a morte e ressurreição de Jesus no domingo de Ramos. Quando as pessoas ficaram, Hosana, Hosana, e ele chegou. E o anjo Gabriel, conforme eu pretendo ler aqui, não sei nem se vai acontecer assim, conforme programado, mas o anjo Gabriel vai dizer para ele que a profecia para se cumprir das 70 semanas, o povo de Israel tem que estar na sua terra e Jerusalém tem que estar sob o domínio do povo judeu. Por isso que eu tenho um artigo, quem puder acessar o blog ou depois comprar o livro, né? Lá a gente comenta que em 2017 o Donald Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel, porque pouca gente sabe que a capital de Israel não é Jerusalém, ela é exercida em Tel Aviv, a capital política, econômica. Jerusalém é objeto de disputa de todos os povos ali e das religiões. Essa água é para mim? Marcos 9:41 diz que todo aquele que der um copo de água a um dos meus servos enquanto estiver fazendo a obra, de forma nenhuma perderá o seu galardão. Então, aproveitando o ensejo... A Laís que trouxe pra gente essa água aí. Então, Laís, está garantido. Eu vou me convidar, nós podíamos fazer... A ideia foi minha. A ideia... Nós podemos fazer uma live sobre galardão, Tribunal de Cristo e essas coisas para a gente discutir por que ele falou com água. Acho que vai vir pergunta. Você levantou a mão? Sim, foi. Não? É porque eu não perco nada, hein, gente? Porque acho que você só fez assim, eu achei que era pergunta. Então, Mateus 24 é a resposta de Jesus aos discípulos. Ele está num contexto amplo de Mateus 23, onde ele está lamentando em Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, mas você recusou. E ele vai lamentando. E é perfeitamente aceitável que Jesus estivesse lamentando, porque as pessoas podem falar assim, como é que eles iam saber que ele era Jesus estudando o profeta Daniel? Por isso que ele falou isso em Mateus 24:15. A profecia, falando então de relevância, se eu já puder ir introduzindo o tema, falando da relevância da profecia, o Daniel deu a data, a época
em que Jesus, ou que o Messias apareceria, porque ele diz que 69 semanas de anos depois da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o Messias apareceria pregando e seria cortado, crucificado. E 69 semanas de anos equivale a 483 anos. Isso significa que 483 anos depois do episódio narrado em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 8, quando Artaxerxes deu o decreto, o povo poderia saber que o Messias ia aparecer, não o dia e a hora, mas a época. Então, por isso que Jesus está chorando, por isso que Jesus está lamentando, por isso que ele declara no finalzinho do 23, entrando no 24, antes de responder a essas perguntas aos discípulos, ele diz: vocês, portanto, por terem me rejeitado, não me verão de novo, até que vocês digam, Baruch rabá Hashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. E exatamente o que vai acontecer no final da tribulação. Então ele vai e se assenta no Monte das Oliveiras. Aí os 12 chegam ao redor dele e falam: mestre, quando serão essas coisas? Quais coisas? Ele acabou de dizer, vocês não estão vendo a suntuosidade toda do templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele fala também da sua volta, e ele fala também do fim do mundo. Então os discípulos, em particular agora, representando o remanescente judaico da grande tribulação, pergunta para ele: mestre, e aí entra na sua introdução, mestre, diz-nos quando serão essas coisas, quais coisas precisamos atentar, que Mateus 24, então, o seu discurso inteiro é a resposta a 3 perguntas: quando ocorrerá a destruição do templo, que sinais haverão da tua volta ou da tua vinda, e do fim do mundo. Então são 3 eventos distintos. A destruição do templo já ocorreu em 70 depois de Cristo. Isso não precisávamos nem olhar só pela Bíblia, a história diz isso, os livros de história dizem isso. E a vinda de Cristo ou a volta de Cristo? Os sinais todos que apontam para a volta de Cristo em Mateus 24, eles dizem respeito à grande tribulação, porque para o arrebatamento da igreja não tem qualquer sinal, senão ele não seria iminente, né? Isso é muito importante. Agora, o que isso diz para nós? Se a igreja não vai passar pela grande tribulação, e ela não vai passar, e os sinais apontam que a grande tribulação está para começar a qualquer momento, então o arrebatamento está muito perto. Percebe o trocadilho que às vezes parece, na verdade um paradoxo, não é? Porque não tem sinal para o arrebatamento, mas o arrebatamento é antes da tribulação. Se a tribulação está para começar, o arrebatamento muito mais. Deu para entender, gente? Que vocês vão servir de laboratório para quem está assistindo no Instagram, aí, no YouTube, porque se os irmãos aqui fizerem, eu faço pós-graduação em neuropsicopedagogia, e a gente acaba fazendo umas análises de comportamento e de expressões. Então eu tenho o hábito de olhar muito nos olhos dos irmãos, porque a sua expressão, agora eu te entreguei, né? Então, mas a sua expressão dá o feedback se a coisa está encaixando aí ou se não está, né? Então eu vou usar vocês de laboratório para seguir na nossa argumentação. Então nós estamos vivendo Mateus 24:8, porque no versículo 6, Jesus fala de epidemias, né? Jesus fala de Covid-19, Covid-20, 21, 22, 23. Eu falo assim porque isso ainda é só o princípio. O Covid-19, a pandemia que nós estamos vivendo atualmente, não são os selos. Então já vou me adiantar algumas possíveis perguntas que ocorrerão. Isso não é selo do Apocalipse que abriu ainda, porque o primeiro selo é a manifestação do anticristo. Então isso ainda não é selo. E segundo, eu tenho uma série de vídeos lá no canal, quem quiser assistir, mas posso tratar essas questões hoje aqui também. Eu tenho várias playlists organizadinhas no canal. Por exemplo, se você quer saber se o arrebatamento é mesmo antes da grande tribulação ou não, mas com base bíblica e não a minha opinião pura e simplesmente, você pode acessar o canal A Hora da Escatologia e você tem lá a playlist Arrebatamento. Eu vou te mostrar na Bíblia porque que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então o Covid-19, ele não é selo da tribulação, porque não pode a tribulação ter começado com a igreja aqui. Segunda coisa, a pandemia, o Covid-19, quando eu falo 20, 21, é porque essa é só a primeira. E uma crise como essa, principalmente numa área de saúde, ela tem o potencial para mudar o comportamento das pessoas. E é isso que isso tem o propósito, mudar a mentalidade, mudar o comportamento, fazer com que algumas pessoas aceitem diminuição das suas liberdades e uma série de alterações de outras coisas que as que vocês estão vendo aí, né? Eu cheguei, só para mostrar para todo mundo que está em casa, eu cheguei de máscara, então tem álcool em gel, o gel está no carro, então a gente está tendo, e isso são mínimo, né? Há uma série de outras mudanças que vão ocorrer a médio e longo prazo por causa do Covid-19. Então Jesus afirma que essas pragas e epidemias, ele diz assim no versículo 6, ainda não é o fim. Aí ele fala, e se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso é idiomático, porque ele quer dizer que o conflito começa entre duas nações e depois os seus aliados se envolvem, os reinos, e isso depois assume uma escala global que tem, por exemplo, a ver com o Gog e Magog,
que a gente vai discutir mais lá para o meio, mais para depois, só para a gente não botar o carro na frente dos bois e não atrapalhar a compreensão da profecia. Então nós estamos ali entre os versículos 6 e 8 do princípio das dores. Por quê? Que eu falei de 144 mil, que são 12 mil de cada tribo e tal, porque a partir do versículo 8, todo o capítulo de Mateus 24 e 25 tem seu paralelo com o Apocalipse do capítulo 6 em diante. Isso é extremamente legal de estudar, extremamente profundo. Mateus 24, do 9 em diante, tem uma correlação muito direta com o Apocalipse capítulo 6 em diante, que é o momento da grande tribulação. É interessante, pastor, que olhando por esse ângulo, né, e das profecias, a gente entende que o que acontece? A igreja, em momento algum, se fala da igreja nesse período. Então, por isso que essa pergunta deles, né, do fim do fim de tudo, quando vai terminar tudo isso, é interessante para ele que ele está falando ali quase no finalzinho, perto do Armagedon, que seria para responder essa pergunta. Então, onde que passou várias coisas, né? Iniciou todo esse processo, e nesse princípio das dores está falando para a gente, a igreja. Sim, sim. A igreja entra nesse ponto, sim, especificamente. Apesar dele não utilizar a palavra grega eclésia, que referia-se à igreja, esse período de princípio de dores que ele se refere a Mateus 24:8 é o período em que nós estamos vivendo. Por exemplo, por que nós sabemos que é o período em que nós estamos vivendo? Porque caracteriza o final dos tempos. E o que caracteriza o final dos tempos? O maior sinal do fim dos tempos é o retorno de Israel para sua terra. E poucas pessoas na igreja sabem isso também. Alguns irmãos desavisados chegam até a desenvolver sentimentos antissemitistas. Ninguém está dizendo para adorar Israel e concordar com alguma atrocidade que a nação cometa nas suas guerras fronteiriças. Ninguém está dizendo nada disso. Mas Deus tem um pacto, uma aliança nacional e racial com Abraão. Isso é muito importante. Então as profecias a respeito de Israel vão estar em Ezequiel 37, por exemplo, só um dos milhares de capítulos. Ezequiel 37, que a gente costuma pregar o vale de ossos secos, e a gente vai diretamente fazendo a aplicação, que Deus ressuscita isso, aquilo, etc. Ok, legal. E é isso aí mesmo, na aplicação é isso, está certíssimo. Mas existe um lá e então. Existe um momento de por que o profeta falou daquela maneira, e quando você começa a estudar Ezequiel 37, porque a gente só prega Ezequiel 37 até o verso 8 normalmente, mas a partir do verso 11 começa a declaração escatológica. Deus afirma: esse povo, esses ossos são toda a nação de Israel. Eu vou os restaurar no momento com vida, com fôlego, espírito, pneuma no grego, né? Que vai ser o espírito vida, mas o espírito eles não vão receber, o espírito com letra maiúscula, eles não vão receber no primeiro momento, só mais tarde. E quando eles se voltarem para mim e se arrependerem, eu os restaurarei na sua terra. E quando estiver acontecido, eu os livrarei em algum momento e lhes enviarei o meu Davi. Ele chega a chamar Jesus de Davi. E vou levantar o meu tabernáculo, e todas as nações olharão para Israel, e eu vou colocar ali o meu trono perpétuo. Então a declaração de Ezequiel 37... ela quer dizer para nós o seguinte: se não houver um Israel nacional na sua terra e um trono para o Messias sentar, por isso que Hitler então matou 6 milhões de judeus e perseguiu não só judeus como testemunhas de Jeová, homossexuais e ciganos, mas sobretudo ele quis exterminar os judeus porque o Satanás, ele o tempo inteiro tem o seu plano pronto para entrar em ação. Então ele teve vários protótipos de anticristo ao longo das eras, porque desde que o Satanás recebeu a profecia de Gênesis 3:15, de que a semente da mulher lhe esmagaria a cabeça, ele então, todo possível libertador que se levanta judeu, ele quer eliminar. Foi assim com Moisés, por exemplo, que é um tipo de Cristo, um libertador, tanto que Deuteronômio vai declarar, 18, que ele é um tipo de Cristo, mas que Deus vai levantar um libertador semelhante a Moisés, só que muito maior, que é o Cristo. Então, Lucas 1, por exemplo, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: bem-aventurada e tal, e de ti há de nascer um que você vai chamar de Jesus, e ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai, e do seu trono ele nunca mais será retirado e reinará ali perpetuamente. É só vocês fazerem uma pergunta lendo a Bíblia: Jesus sentou no trono de Davi? Jesus reina no trono de Davi? Percebe? No profeta Jeremias vai declarar que Deus jamais vai romper a aliança que ele fez com Israel. Então não é que Israel é mais importante que a igreja, que o judeu é mais importante que você, não é nada disso. É que Deus tem planos proféticos distintos para cada grupo. E o povo de Israel, por exemplo, até hoje não ocupou a terra que lhe foi prometida. Então o primeiro grande sinal da vinda de Cristo é o povo de Israel estar na sua terra, por causa dessas profecias todas, mas sobretudo Daniel capítulo 9. Se o povo de Israel não estiver na sua terra e Jerusalém não estiver sob seu domínio, a profecia bíblica das 70 semanas está então
sendo envolvida por um parêntese profético, que Paulo chamou de até que se cumpra a plenitude dos gentios. Israel e Jerusalém, Romanos capítulo 11, será pisada pelos gentios até que se complete o tempo deles, que é o parêntese na profecia entre a 69ª semana e a 70ª, que é a grande tribulação. Então, enquanto o povo de Israel estivesse fora da sua terra e Jerusalém fora de seu domínio, a profecia das 70 semanas sofreria uma interrupção. E para você entender, deixa eu ler para você uma coisa. Antes ainda, deixa eu falar uma coisa para você que eu vim pensando no carro. Né? Falei, gente, não posso deixar de dizer isso para os irmãos que estão assistindo a live e para quem vai estar lá, para o Ulisses. Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 6, ele declarou assim: o que me adianta ir ter convosco falando língua estranha, se eu não tiver revelação, se eu não tiver ciência, se eu não tiver profecia e se eu não tiver doutrina? Então não é uma questão de que não se possa falar língua estranha, porque quem fala língua estranha fala mistério com Deus. É um negócio muito profundo, é um negócio muito tremendo. Mas ele diz assim, como instrutor da igreja, não me adianta ir ter convosco falando língua estranha se eu não tiver revelação de Deus para aplicar para a sua vida, se eu não tiver ciência, que outra hora é traduzido por conhecimento, e se eu não tiver profecia e doutrina. Então, entender a profecia, gente, que está aqui e quem está em casa assistindo, estudar as profecias bíblicas é a coisa mais importante na vida do cristão. Se 1 Coríntios 14 ele diz isso, 2 Pedro 1,19, ele diz o seguinte, nós temos muito firme diante de nós a profecia bíblica, a palavra dos profetas, como uma lamparina que clareia em lugar escuro, e nós fazemos muito bem em atentá-la. Olha que coisa forte, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as profecias desse livro. Então, estudar as profecias bíblicas é coisa de suma importância. E aí eu quero ler para os irmãos Daniel, capítulo 9, livro do profeta Daniel, capítulo 9, pode ser do versículo 20 em diante, que diz assim, presta atenção, você que está em casa também. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando. Então o anjo voa, mas não tem asa. É uma disciplina que eu leciono de angelologia, será um prazer ter tanta gente jovem estudando teologia, não deixe de vir quando você tiver a oportunidade. Então o anjo voa, anjo não tem asa, pois isso é um assunto para um outro momento, é só para lhe provocar sede, semear sal. Eu costumo brincar com os irmãos que eu fico soltando esses gatilhos, coisas que às vezes nós vamos explicar em outro momento, a fim de provocar sede, que as pessoas me convidem para outra live, venham estudar teologia comigo, né? Então, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A primeira, então, chave para interpretar a profecia. 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então a profecia está dizendo diretamente ao povo de Israel e Jerusalém. Para que são as 70 semanas? Gente, aqui é a coisa mais importante que você vai ouvir na sua vida todinha dentro da igreja. As 70 semanas de Daniel têm o propósito de fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então as 70 semanas de Daniel, gente, é a coisa mais importante de todas. O anjo Gabriel está dizendo que a partir das 70 semanas de Daniel vão cessar a transgressão, vão acabar os pecados, a maldade, olha que coisa forte, vai estabelecer a justiça eterna. Não é a justiça lá, não é a justiça mais ou menos, não é a justiça de vez em quando, nem a justiça aqui e acolá, é a justiça eterna e ungir os santos dos santos, que é preparar o milênio para que Jesus possa reinar, que é o Deus de fato tabernaculando conosco. Então as 70 semanas são a profecia mais importante de toda a Bíblia. Olha o 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é o Neemias 2 que eu falei,
até ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido e não estará mais. O que ele está dizendo aqui? Que 7 semanas se passariam para a reconstrução dos muros, da cidade e para que o povo voltasse. Uma vez que essa reconstrução tivesse levado 7 semanas de anos, se passariam mais 62 semanas. Então, passadas as 7 semanas, mais as 62, que dá 69, o Messias aparecerá, o ungido, o príncipe, e ele será cortado. É por isso que Jesus está chorando e lamentando em Mateus 23 e entrando no 24 com o seu sermão de dores, o sermão escatológico, dizendo que por causa dessa rejeição, porque ele seria cortado, o povo de Israel então sofreria o juízo da 70ª semana, que é a tribulação. Isso é extremamente importante, mas o texto não acabou não, para a gente entender por que a profecia é tão importante. Vocês estão entendendo por que a profecia é tão importante? O povo de Israel tinha informação para receber o Messias, para saudar o Messias, não é para recebê-lo. Tanto é assim que os reis magos, a tradição diz que são 3 reis magos, mas a gente não sabe quantos são, porque a Bíblia, na verdade, não falou que eram 3. A Bíblia diz que os reis magos vieram visitar Jesus. Quem são os reis magos que vieram visitar Jesus? Eles são os magos da Babilônia, Evandro, são os magos da Babilônia. Como que os magos da Babilônia sabem que nasceu um Messias e o povo de Israel não sabe? Porque naquele momento tomou-se o livro de Daniel como extremamente alegórico. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Tomou-se Daniel como muito alegórico. Isso não é para o nosso tempo, não. Deixa isso para lá. E não estudaram as profecias das 70 semanas. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Não estuda o Apocalipse, não. Apocalipse é um livro muito cheio de símbolo. É um livro travado. Não é para o nosso tempo, não. E aí perde o tempo da visitação. Por isso que Jesus lamentou. Por que esses reis magos, eles sabem que o Messias está nascendo? Porque eles estão vivendo lá em Babilônia e o Daniel era o principal mago, porque o rei Nabucodonosor mataria os sábios se ninguém desse a interpretação do sonho. Aí Daniel faz aquela oração e aquele agradecimento tremendo que a gente conhece, Daniel capítulo 2, versículo 18 em diante, quando ele declara: bendito seja o nome do Senhor de eternidade a eternidade, porque Deus muda o tempo e as horas, Ele remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes, Ele conhece o que está em trevas, com Ele mora a luz, Ele revela o profundo e o escondido. É muito poderosa essa passagem, né? Muito poderosa. E dá a interpretação. E por causa da interpretação de Daniel, os sábios não são mortos. Então eles podem até não gostar de Daniel, eles podem não gostar do Deus de Daniel, mas o Deus de Daniel e o Daniel livraram sua cabeça da forca. Então eles sabem que Daniel é um cara que interpreta mistérios. Tanto é assim que depois, na hora que aparece a escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, eles mandam chamar Daniel, porque Daniel não está no palácio, porque é outro rei que está lá. Mas a rainha mãe, que está velha, quando vê a escrita na parede, ela fala: tem um homem aí que revela mistério. Então eles podiam não gostar de Daniel, mas eles sabiam quem era. E os livros falavam de Daniel. E como Daniel disse no capítulo 9, que 483 anos, ou 69 semanas de anos para o povo judeu, que é uma expressão que vai aparecer em Levíticos, vai aparecer em Crônicas, vai aparecer ao longo do Antigo Testamento a expressão semana de anos. Então a expressão semanas de ano, como uma semana para 7 anos, ela é da cultura judaica, ela é do povo hebreu, pode não ser minha, não ser sua. Porque você pode dizer assim: como é que eu ia saber, pastor? Como é que eu ia saber que 69 semanas era 483 anos? Você pode não saber porque você é brasileiro, mas se você é cristão, você tem a obrigação de estudar a Bíblia, né? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ora, manejar bem a palavra da verdade não significa só fazer ela de roilon. Roilon é desodorante, né? Não é só isso aqui, né? É saber dividir. Tem Antigo Testamento, tem Novo Testamento. Paulo disse que tem porções aqui que foram escritas para os gentios, tem porção que foi escrita para a igreja e tem porção que foi escrita para Israel. Então é saber separar essas coisas, saber separar as vindas, a manifestação do Messias, essas coisas todas. Isso é ser obreiro aprovado. Vocês que tem que ser obreiro aprovado, vocês são pastor? Não, o obreiro é todo mundo, todo cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Eu gosto de dizer, Wander, eu gosto de dizer o seguinte, que quando traz a ideia de cristão como pequeno Cristo, é como a tela de um computador, que você tem um ícone para acessar o programa maior. Nós somos esses ícones que as pessoas acessarão para alcançar o programa maior, que é o Cristo. Por isso, você é a Bíblia que muitas pessoas irão ler. Eu gosto de dizer muito isso em sala de aula. Você é a Bíblia que muitas pessoas
irão ler. Muitas pessoas vão querer ficar distante desse livro, porque dizem que ele é preconceituoso, dizem que ele é machista e etc, mas só dizem, é senso comum. As pessoas não sabem o que está escrito nele. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o profeta Daniel faz essa declaração para nós muito forte, muito forte. Então, o povo que não era de Israel estuda a profecia e sabe que o Messias chegou naquele momento. Assim é no nosso tempo. Se as pessoas estivessem estudando a Bíblia, elas entenderiam inclusive o que está acontecendo no nosso tempo e teriam esperança. Aí a profecia segue dizendo assim, se retificarão em tempos angustiosos, ungido e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o príncipe que há de vir, no livro do profeta Daniel, é o anticristo. Gostaria que você me convidasse para uma live para falar só sobre o príncipe que há de vir. Tô brincando, tá, gente? Fica a dica, então, fica a dica. Logo depois aí, fica a dica. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Primeira coisa importante é que o Daniel está revelando de onde vem o anticristo. O príncipe que há de vir no livro do profeta Daniel é o anticristo. E ele está dizendo que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Qual foi o povo que destruiu a cidade e o templo? Você que está em casa, vocês que estão aqui. Vou contar até 3 para vocês responder. Dou-lhe uma. Povo que destruiu a cidade e o templo. Quem foi? Na história, não precisa saber Bíblia. Roma. Mas a Roma daquele momento era Roma, Vaticano, Itália? Não somente, porque o Império Romano do profeta Daniel, ele é Dinamarca, ele é Alemanha, ele é Turquia, é aquilo que você conhece hoje pelo nome de União Europeia, anteriormente Mercado Comum Europeu. Então esse bloco que compõe hoje mais de 25 nações, porque agora estão entrando outras, esse bloco superpotente é o que o Daniel conheceu como Império Romano, é o que ele profetizou como Império Romano. Então sabe-se que o anticristo vem da Europa. Então ele é aquele cara francês, eu já não sei, me chama para fazer a live do príncipe que há de vir que a gente discute naquele momento. Vem da Europa, mas tem que ter cidadania judaica, senão... Uma pergunta dessa, já tinha aqui, já tinha? Então eu estou me antecipando. Aí não acabou a profecia das 70 semanas, aí acaba no 27, quando ele diz assim, ele, quem? O príncipe que há de vir, o anticristo, o cara que vem da Europa. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Que uma semana? A semana faltante. Porque nós acabamos de estudar, está dando para vocês me entenderem, vocês que estão aqui? Cumpriu 69, percebe? Me acompanha. Cumpriu 69 e o Messias foi cortado. Cadê a semana 70? A 70ª, a última semana, para dar 70 semanas. Ainda não cumpriu. E aí o Daniel tem a revelação do Gabriel no versículo 27, que o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana. Que muitos é esse? O povo judeu, porque a última semana é sobre o teu povo e tua santa cidade. Então para cumprir a última semana, tem que ser uma aliança com o povo da profecia, que é o povo de Israel. Os irmãos estão entendendo? E ele firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Isso significa que ele faz uma aliança, volta o templo, voltam os sacrifícios de Israel e está todo mundo achando que está tudo beleza, tudo fechadinho, certinho, porque o Messias está aí, nós estamos oferecendo o sacrifício, mas no meio então ele foi aceito como Messias, esse é o ponto, mas no meio da semana ele faz cessar o sacrifício. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame por ele. É a esse episódio que Jesus está fazendo menção em Mateus 24,15, quando ele disse, Senhor, e quando serão essas coisas? Quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê, quem entenda, é Jesus mandando fazer oica. Em hermenêutica, oica não é uma palavra, é uma sigla que a gente vive citando. Mas, irmão, você observou, você fez oica, irmão? Você fez oica antes de preparar a sua pregação? O que é oica, pastor? Meu Deus, matricula que eu vou te ensinar. Não, vou ensinar agora. Oica significa observação, interpretação, correlação e aplicação. Você não prega sem fazer oica. Observar o texto. O que envolve a observação do texto? Quem está falando aqui? Quem revelou? Para quem que é? Quando que vai acontecer? Isso envolve a observação. Então, uma vez com essas informações, você começa a interpretar o texto. E aí, no processo da interpretação, você vai descobrir, nas palavras do próprio Jesus e do Daniel, que você precisa fazer depois da interpretação, enquanto está ocorrendo a interpretação, que é a exegese do texto. Se eu tiver técnico demais, me socorre, me ajuda e
E fala para eu voltar que eu aterrizo. Então a correlação é o momento que você compara um texto com o outro para endossar aquilo que você está falando. Por exemplo, essa coisa toda está acontecendo aqui no 9, mas tem que fazer uma correlaçãozinha aqui. No início do capítulo, o Daniel está assim: ah, Senhor, eu já estou velho, porque aqui no 9, o livro do profeta Daniel, ele não está organizado cronologicamente. O livro do profeta Daniel está organizado por importância de assunto. Primeiro ele vem com história e depois ele vem com profecia. Então, na verdade, o capítulo 9, Daniel já está velhinho, está quase morrendo e ele vai morrer na Babilônia. Só que ele está bem velhinho, prestes a morrer, recebe essa profecia e fala assim: Senhor, ele levanta seus olhos ao céu, Senhor, eu li no rolo do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro de Israel em Babilônia seria de 70 anos. E os 70 anos estão findando e nós não voltamos, eu já sei que eu vou morrer, mas e esse povo, Senhor? E Daniel é o que tem a revelação, Daniel é o tal homem muito estimado, mas a oração dele é maravilhosa, porque ele não fala assim: essa turma aí pecou, Jesus, manda fogo neles, não fez isso. Daniel falou assim: Senhor, não foi só eles que pecaram, eu pequei também, eu estou aqui porque eu pequei, nós merecemos estar aqui. Se nós estamos aqui, está findando 70 anos de cativeiro, e aí não confundir 70 anos de cativeiro com 70 semanas de profecia, são duas coisas distintas. Ele fala: se nós estamos aqui, nós não voltarmos, não é porque o Senhor esqueceu, não é porque o Senhor foi passear, dormir, é porque nós merecemos estar aqui, nós não valemos nada, nós somos pó, e faz aquela, quando ele faz aquela oração toda, o Gabriel vem voando e traz a revelação. Falou: ó, é o seguinte, você é muito estimado lá. Ele podia fazer a oração, falou: Senhor, esse povo aí que é vacilão, eu não tenho nada a ver com isso não, né? Mas não é. Ele faz a oração dizendo, se incluindo no povo pecador. E esse início aí é importantíssimo, porque ele fez uma correlação com Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e 12, quando Deus disse assim: porque vocês não guardaram o ano sabático, eu vou colocar vocês em cativeiro 70 anos, para que a minha terra, a terra prometida, descanse. É por isso que eles foram em cativeiro, é por isso que eles estão em Babilônia. Porque eles não observaram o ano do descanso da terra. Por 70 anos eles deixaram de observar. Deus falou: então vocês vão fazer, agora a terra vai descansar na marra, que vocês vão para o cativeiro. Mas aí no 12 ele declara, 25:12, Jeremias 25:12, depois que cumprir o período do cativeiro, eu vou visitar vocês em Babilônia. Eu vou encontrar com o rei e eu vou trazer vocês de volta. Isso é muito poderoso. Arrepia até o cabelo da orelha. É muito forte, porque cumpriu-se literalmente, gente. Por isso a importância da profecia e a Vocês estão entendendo? Ou só eu que fico assim em êxtase? Não, eu estou pensando aqui, eu estou resolvendo alguns probleminhas que está tendo na transmissão. O pessoal está chegando bem o áudio lá, entendeu? Mas não tá, a nossa imagem está parada, tá? Eu estou tendo a resposta aqui, está parada, mas está gravando para o YouTube depois, galera. Vai ficar legal, não se preocupe, beleza. Vai estar saindo beleza, o áudio está saindo bom. Pastor, eu estou vendo o senhor falar aí. Me interrompe, porque não, senão eu vou direto. Mas passou tão rápido que já está acabando aqui, está faltando quantos minutos? Eu acho que me parece 7 minutos ou 6 minutos. Eu disse que ia ter vigília. Para acabar. E o senhor começou aí, rapaz, e eu tô aqui, eu não percebi esse tempo passar tão rápido. Na verdade, nós estamos só na introdução do negócio. Mas vocês estão vendo. Acho que tem que marcar mais vezes. Mas vocês estão vendo como que é a introdução. Sabe o que acontece, irmão? O cara pode chamar um cara para falar de escatologia, ele chega aqui e fala assim: o anticristo vem da Europa, não sei o que, não sei o que, não sei quem, não sei o que, o reset que o Jimmy falou, e pá e tal, e põe todo mundo doido. Mas primeiro, a escatologia não é para botar todo mundo doido, é para trazer esperança. Então, num primeiro momento, talvez a gente precisa fazer igual o carro a álcool mesmo. Na hora que você gira a chave, aí você liga o carro a álcool, porque não sei se os irmãos sabem, o carro mais antigo, né? Assim, o meu é mais antigo. O pessoal já está na injeção eletrônica. Já está. Que o carro mais a álcool, você tinha que ligar ele, aí ele acendia uma luz. E você tinha que ficar com o carro lá assim, sem andar, até aquela luz apagar, que é quando o motor estava aquecido, ele estava pronto para receber potência, para você acelerar e tal. Então o estudo da escatologia é assim, senão a gente mata os irmãos, né? Senão entope e faz a coisa. Só abrir uma parêntese, mas você sabe que é uma verdade, esse lance que o senhor está falando do exemplo do carro, a gente, para buscar o conhecimento de Deus, tem que ser assim mesmo, você parar, analisar. O senhor falou do blog aí, eu já tenho analisado o seu blog já comecei estudando o blog junto com a palavra, e abre muito o nosso entendimento. É claro, né, para chegar numa biblioteca como do senhor, tem que se dar muito mesmo, não tem jeito. Isso aí leva tempo, né, experiência, bagagem, não somente ouvir o cara falando e repetir, né, igual você falou do pregador papagaio, que ele pega. Hoje em dia está tendo muito isso, o cara está num assunto, está em dúvida, ele vai no YouTube, bate lá, aparecem vários com várias legendas, aí cada um com um tema, aí você vai abrir, se parece que é um assunto bem interessante, chega lá, o cara não sabe nada que ele está falando, aí você vai para outro. Então, é muito importante a gente ter aquele carinho com a palavra de Deus, de examinar ela com muito, muito zelo, né? Não é só chegar
e simplesmente a Bíblia, vou estudar. Não, mas eu orar, pedir o Espírito Santo, discernimento, entendimento. Essa semana surgiu até com nossos jovens aqui um assunto envolvendo o pastor e tal, perguntando assim, como é que eu estudo a Bíblia? Como é que eu vou estudar? Como é que eu pego? Aí o pastor foi e orientou, né? Até o pastor do jovem aqui, o pastor Evandro, pegou e orientou como... O Evandro, nosso Evandro aqui? O Evandro ali, Eu não citar o nome dele não, mas já foi, cadê? Tá fora. Mas ele foi e deu orientação como faria, mas ele é a Bíblia, no sentido, vou pegar a palavra, vou orar, buscar discernimento, entendimento, para que Deus te revele, né? E além de tudo, trazer para uma questão hermenêutica, exegética. E quando a gente fala, Ulisses, que está na introdução, gente, você me fala o tempo. O que acontece? Você vê que é introdução, mas foi introdução com a gente indo e voltando na Bíblia. Citando as referências, lendo as referências, mostrando. Então, o estudo bíblico... Veja bem, uma coisa muito importante, quem está em casa e quem está aqui. Então, pegando um gancho aí no Evandro. O estudo bíblico, gente, ele é de suma importância. Tem a leitura que você faz da Bíblia que é devocional. Deus fala comigo, confirma um negócio para eu fazer, para não sei o quê, e tal, e você vai lá e você lê a passagem, e aí você sente que Deus falou, que Deus confirmou, conforta. E Deus fala o seu, e conforta e tal. Esse é o estudo devocional. É o estudo que você faz para a sua vida espiritual, para a sua intimidade, para você ter relacionamento com Deus e tal. E existe o estudo bíblico, que também provoca, vai te levar a ter relacionamento com Deus, já que conhecimento na Bíblia, a palavra conhecimento significa intimidade. E foi Jacó e conheceu sua mulher Raquel, aí já não conhecia ela desde o poço. É porque conhecer na Bíblia significa intimidade. Só que não falei, foi, deitou com ela, eles tiveram relação. O que está querendo dizer é conhecer. Então conhecer implica intimidade. Conhecer implica intimidade. Então tem o estudo devocional que você faz e tem o estudo bíblico, que é entender por que tem 4 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que das diferenças de narrativas? Porque tinham propósitos distintos. O evangelista Mateus, ele estava preocupado em apresentar Jesus aos judeus como Messias. Por isso que ele começa com genealogia. Primeiro Deus, depois nasceu Adão, e de Adão, de Deus veio Adão, e de Adão fulano, e fulano, e fulano, e fulano, e fulano, e fala de Raabe, né, que foi tataravó de Jesus, e Raabe, e Jesus. Então a primeira coisa que o Mateus está preocupado é em traçar a genealogia de Jesus até Deus, mostrando que ele é o Messias aguardado dos judeus. E toda a narrativa de Mateus, ela se dá em torno de mostrar que Jesus é o Messias. Então, para a gente não fugir muito da escatologia, mas voltando aqui, o estudo bíblico requer essa atenção de nós. Por que das relevâncias da profecia para o nosso tempo? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, ô Timóteo, sabe, entende essa aí. Nos últimos dias haverão homens que não vão querer ouvir a sã doutrina, mas eles vão ter como que comichão, eles vão juntar para si mestres que falam só coisas agradáveis a eles. Mas você continua sóbrio, continua firme, porque eu aqui na prisão já estou sendo oferecido, ele também, nesse momento aqui, Paulo está no finalzinho já, prestes a morrer. Eu já estou sendo oferecido como sacrifício de sangue, mas eu estou na boa. Aí ele entra no versículo 8. Um minutinho, está finalizando aqui. E aí o que vai acontecer? Aí a gente entra na parte 2 da live? Então vocês que estão assistindo, vocês que estão assistindo aí em casa, nós vamos voltar, não vou nem acabar de explicar o Timóteo aqui, vou esperar os meninos reconectar, fazer o negócio. Quem está aqui vai espreguiçar, vai fazer polichinelo, flexão e tal. E aí um espacinho para quem está em casa poder voltar, não deixe de voltar, para você ouvir não só a explicação a respeito de Timóteo, mas de muitas mais outras coisas que nós vamos falar na continuação da live de hoje sobre escatologia, sobre as profecias bíblicas. E você que está em casa, que talvez não vai voltar, eu queria fazer um apelo que eu vou fazer no final de novo. Dá tempo? 50 segundos, 1 minuto? Como é que é, chefe? Dá para fazer? É o seguinte, você que está em casa, vocês que estão aqui. Primeiro grupo, se você nunca colocou sua confiança em Jesus Cristo, mas sabe que Ele é real e que essa coisa de pandemia mexeu contigo, você está achando que é o fim do mundo, que é o apocalipse, que é o alienígena e tal, que o bicho vai pegar, você precisa entregar sua vida para Jesus, para nenhuma dessas atrocidades te encontrar e o seu nome ser confirmado no livro da vida. E você pode fazer isso na privacidade do seu lar, entregando a sua vida para Jesus. Você que está aqui, você não precisa nem se expor, você pode falar isso aí na sua mente, fechar os seus olhos e falar, Jesus, eu quero entregar minha vida para você, que você vai fazer parte do grupo dos salvos. Segundo grupo que eu quero falar, que pode estar na igreja, pode estar na live, é o grupo, irmãos, que sabe que Jesus é real, sabe essa coisa toda aí, está na igreja por pressão, está na igreja por medo, por um monte de trem, e estava levando uma vida espiritual morna.
Você precisa consertar, você precisa orar, você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa cantar o hino do Anderson Freire, A Cruz Ainda Me Faz Sonhar. Você precisa acreditar nas coisas que estão naquele hino ali e você precisa iniciar uma vida de estudo bíblico, de oração, e assim o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. Fica firme aí, ora aí, não desiste não, o negócio está encerrando aqui, mas nós já voltamos. Está encerrado? Pode fazer marmota ou vai sair lá no vídeo? Irmãos, é o seguinte, os irmãos